Não vejo. Não está no nosso cenário. Tá. As empresas estão bastante saudáveis e os dados são bastante confortáveis até o momento. Os porões estão viajando com uma ocupação bastante alta, em algumas rotas quase de 100%, e os passageiros seguem num volume bastante baixo, em algumas rotas inferiores a 25%, 30%. A única coisa que dá para afirmar com certeza é que não será a mesma aviação. Por quê? Porque não será o mesmo mundo. Eu queria que você fizesse um panorama de passado a fase mais drástica de ajuste da malha das companhias aéreas, como é que o setor se vê nesse momento? Bom, para fazer um cenário bem sintético, nós tivemos uma queda ao redor de 80% da demanda doméstica e praticamente de 100% da demanda internacional. O que ainda está voando internacional é basicamente o regresso de pessoas para casa, que a cada dia vai diminuindo. Nós, nos últimos 15 dias, já trouxemos mais de 40 mil passageiros de volta e 65% desses passageiros são brasileiros, aproximadamente um terço deles, um pouco menos de um terço, são latino-americanos vindo da Europa, dos Estados Unidos, que conectam em Guarulhos rumo a Lima, Santiago, Buenos Aires, Montevidéu, etc. Nesse cenário, quando estávamos quando estávamos voando com a malha praticamente integral, ao redor de 2.800 voos diários, isso significava uma queima de caixa superior a 45 milhões de reais dia para a indústria. Em consequência, obtivemos autorização da ANAC para criar uma malha que nós chamamos de malha essencial, que é o que estamos voando agora. Essa malha é mais ou menos 8,5% da malha normal, e ela mantém o país conectado. Todas as capitais estão conectadas e mais 16 cidades, digamos, chave para a circulação, basicamente, de mercadorias, não é? Entendendo que essa malha está voando muito mais pela parte de baixo do avião que pela parte de cima, transportando produtos, destacadamente produto médico. É interessante esse comentário, Vinícius, porque muitos que vivem entre Brasília e o Rio Grande do Sul não compreendem o Brasil de Brasília para cima. Por exemplo, em cidades como Macapá, ou um produto, um remédio chega de avião, ou chega a levar um dia e meio vindo de barco de Belém. Não é como você está no interior do Paraná ou no interior de São Paulo, onde tudo se conecta por estrada. Uma terceira questão que eu creio que vale a pena mencionar é a nossa relação com as diversas unidades de governo. Tivemos alguma demanda aos estados. Aqui em São Paulo suspendemos o acordo de novos voos, promoção e marketing relativo ao ICMS, você cobriu bem esse tema, e em diversos estados estamos pedindo as mesmas coisas. Do ponto de vista do governo federal, que é onde está o grosso da nossa demanda, nós tivemos uma interação muito eficaz com a ANAC, o CAD, o Ministério da Infraestrutura, esse destacadamente, o Ministério da Defesa. Um conjunto de demandas dirigidos a estas unidades de governo foi plenamente atendida ou está em vias de atendimento. E houve um outro conjunto de demandas ao Ministério da Economia, destacadamente também ao BNDES. Esse processo ainda está em debate. Na realidade, é o pedido de uma linha de crédito para que a gente possa enfrentar o desafio de caixa. Essa linha tem um tipo de subsídio, empréstimo, com juros, etc. Esse processo está em debate. Esse é o quadro atual. Como é que nós vemos o cenário futuro? Nós entendemos que em menos de 90 dias não se pode fazer previsões. Então, eu entendo que, eu começo a ver, inclusive, um ou dois analistas dizendo 90 dias, 120, né?
eu confesso que, do ponto de vista gerencial, do ponto de vista do sentimento dos consumidores, eu acho que isso é pura futurologia, certo? Nós não temos ainda noção, do ponto de vista técnico, do que será a crise de saúde, do ponto de vista gerencial, o que é o cenário econômico, e do ponto de vista, digamos, psicológico, né? Como é que vai reagir a alma das pessoas? É uma questão muito simples. Imagine as vésperas do Natal, um casal, um deles fala assim, vamos viajar no Natal, e o outro vira, puxa, você tem certeza? Quer dizer, vamos para um lugar que você vai, como foi atingido, como reagiu, que imagem ficou, como é que é a infraestrutura de saúde. Há uma série de questões que passam a habitar a cabeça das pessoas que querem viajar agora, seja para lazer, seja para eventos, seja para negócios, cuja reação a gente ainda não tem os dados para avaliar. Tá. Eu creio. Você citou um pouco as medidas do governo. Você acha que o que foi anunciado até agora é o suficiente? Falta muito ainda? Como é que está essa questão? E como é que estão essas negociações aí para essas novas medidas? Nós listamos precisas 28 demandas a diversas unidades, né? Uma série grande já foi atendida, mas o coração do nosso debate é a linha de crédito do BNDES. Tá? Hoje o nosso grande problema é crédito para que possamos atravessar um período no qual as receitas despencaram. Eu diria que 65%, 70% do nosso desafio está no equacionamento dessa linha de crédito, que é público, está em debate, com dois temas em discussão: a taxa de juros e a precificação das ações numa debenture que o BNDES pretende emitir. E de quanto a gente está falando? Quanto que seria necessário para essa recuperação do setor? O BNDES estima uma liberação de recursos de 2,5 a 3,5 bilhões de reais para cada uma das três grandes empresas. Aí, esse volume, obviamente, varia de empresa para empresa, de acordo com a demanda de cada uma e a sua própria situação de possibilidade de captação. E daria 10 bilhões no total, mais ou menos? Ao redor disso. Tá. Isso aí, como é que estão essas negociações? Tem um prazo, alguma coisa perto disso? Não, mas não tem um prazo fixado, mas as conversas estão caminhando, são conversas individuais, cada empresa está conduzindo essa conversa com o banco, não é algo que se conduza setorialmente, porque as condições financeiras e os dados são muito próprios, né? São absolutamente próprios de cada uma, e nós temos a expectativa que em mais uma semana, 10 dias, isso deva estar se caminhando para uma conclusão. Eduardo, ao redor do mundo, diversas companhias aéreas pararam simplesmente de operar, suspenderam 100% dos voos. No Brasil, tivemos dois casos, que é a Voipaz, que é a antiga Passaredo, e a MAP. Como é que está a situação dessas duas empresas especificamente? Voipaz e MAP hoje estão reunidos num grupo só, não é? E, portanto, a decisão é uma decisão só, que hiberna a frota das duas. Foi uma decisão preventiva da direção do grupo para que a empresa não tivesse um risco de quebra, né? Ela está hibernando e está debatendo também a concessão de linha de crédito em proporções menores, né? Mas eles rapidamente previram que a velocidade de queima de caixa podia comprometer a própria sobrevivência da empresa. Daí eles tomaram a decisão de hibernar, né? O grupo está, portanto, digamos, esperando a tempestade passar e tomando as medidas de ajuste, também vinculadas fundamentalmente a crédito. Tá. Se fala muito do risco de quebra de empresas. Você vê algum risco relacionado às empresas brasileiras de falência mesmo? Não vejo. Não está no nosso cenário. Tá. As empresas estão bastante saudáveis e os dados são bastante confortáveis
até o momento. É importante também deixar claro que os dados são públicos, né? Os dados das empresas brasileiras são todos publicados, portanto, sempre podem ser checados, e o que eu estou dizendo não é exatamente uma grande novidade. Tá. Teve uma grande negociação além de tudo que está sendo feito, com licenças não remuneradas, tal. Como é que está esse cenário em relação à parte trabalhista das empresas? Nós conduzimos acordos com todos os sindicatos. Há mais de uma modalidade de condução, não é uma única forma de condução de relações de trabalho para todas as empresas, e mesmo na mesma empresa há 4 ou 5 decisões diferentes. Eu creio que o importante, isso é comum a todos, não estamos fazendo demissões na aviação. Há licenças não remuneradas, há modelos de redução de jornada e de salários, há modelos de adiamento de uma série de benefícios, suspensões, etc., mas, de alguma forma, a ideia foi reduzir, no limite do possível, todos os custos fixos para, de alguma forma, poder contribuir com a passagem, no momento em que, eu repito, disse já antes, não há receita praticamente. Esse é um cenário de uma crise que era, de certa forma, imprevisível, né? Se pode prever diversas crises, mas nessa dimensão, acho que nenhum setor conseguiria prever. Como é que a aviação pode sair após a pandemia? Como é que deve ser o cenário da aviação? O que deve mudar na aviação, tanto brasileira como mundial? Porque diversos modelos de avião, a gente está publicando aqui, diversos modelos de avião sendo completamente aposentados, companhias aéreas revendo completamente seu plano de frotas. O que será a aviação após a Covid-19? A aviação, como nós a conhecemos, é de 1945, na conferência que cria a ICAO ao final da Segunda Guerra. Desta data para cá, não há paralelo para que nós possamos comparar e tomar como referência histórica. E antes disso era a Segunda Guerra Mundial, portanto, é um mundo completamente distinto. Nesse sentido, nós temos tido acesso a uma série de relatos, mas basicamente os mesmos que você está recebendo, e mais alguns internos de consultorias, empresas, etc. Eu te dou a minha opinião muito honestamente. Eu creio que nós ainda estamos ouvindo, lendo e assistindo muita gente achando coisas a partir de premissas ainda frágeis. Então, a única coisa que dá para afirmar com certeza é que não será a mesma aviação. Por quê? Porque não será o mesmo mundo, né? As relações de produção vão mudar, as relações de consumo e os hábitos e protocolos de convivência entre as pessoas vão mudar. Então, o que significa isso? Vou dar um exemplo de um segmento. Segmentos de eventos, feiras, congressos, convenções, seminários, é responsável por uma parcela importante da demanda de viajantes. Ora, as pessoas estão se habituando a fazer isso que nós estamos fazendo aqui, uma videocall, e vendo que não é tão estranho assim, não é tão difícil assim fazer, tá certo? Então, qual é o grau de impacto que isso terá no volume de viagens para a participação de congressos e eventos? Não dá para prever esse impacto, mas já dá para prever que haverá um impacto. Então, eu creio que o que a gente pode inferir é que o tempo de recuperação do mercado será longo e que o mercado que será recuperado, qual seja, quais são os segmentos de viagem, portanto, quais as ações de marketing, quais as ações de promoção, que rotas e que demandas e que tipo de avião, serão fatalmente impactados por este cenário. Agora, qualquer um, repito, minha opinião exclusivamente pessoal, como alguém que tem já algumas décadas olhando isso, dizer exatamente qual será o tipo de impacto, em que direção, ainda é muito cedo.
ainda é um risco cravar essas opiniões. Eu acho que aí é pura futurologia. Porque se ouviu muito isso também, né? Porque o setor de viagens corporativas é a grande receita das companhias aéreas. E talvez ela seja um mercado que seja mais impactado no futuro, que talvez as pessoas viajem menos para fazer reuniões e usem mais essas tecnologias que não são tão novas, mas as pessoas passaram a usar com muito mais frequências nesse momento de isolamento social. Esse é o cenário que a BR trabalha também. Essa é uma possibilidade. O que eu imagino é o seguinte, desde que eu acompanho isso, como se disse já há algumas décadas, as demandas vão mudando de acordo com o comportamento das pessoas, com as novas tecnologias, as novas relações de produção. Eu me lembro quando a internet começou a virar um hábito importante, o e-mail, as videochamadas, etc., alguns saíram dizendo o mercado de eventos vai acabar. Isso tem uns 18, 20 anos. E, obviamente, não só não acabou, como se fortaleceu, porque o momento do encontro entre as pessoas ganhou um outro significado. O que está acontecendo agora é que eu estou imaginando o seguinte, essas reuniões fáceis de serem transformadas em situações de vídeo call, como nós estamos fazendo agora, vão para isso. Essas reuniões são mais individuais, encontros como o nosso aqui, uma entrevista, certo? Um encontro de pequenos grupos, 6, 7 pessoas. Eu não vejo, por exemplo, um congresso internacional de engenharia, uma feira do automóvel sendo extinta, né? Então, eu não creio que seja correto dizer que o mercado será fortemente afetado. Todos os segmentos serão afetados de alguma forma. Isso eu volto à minha frase anterior. O que ninguém sabe dizer ainda é o que vai ser afetado e o que nós vamos pôr no lugar. Tá? O que eu acredito é que nós vamos recuperar o mercado. Tá? Eu acho que o cenário para a aviação é um cenário no qual vamos nos recuperar. Por quê? Ora, porque, no fundo, a necessidade de nos reconectarmos até para sermos preventivos e podermos traçar com muita firmeza ações de combate, não apenas a essa pandemia, como a prevenção de futuras, será a necessidade. Então, é preciso fazer. Agora, o que nós não sabemos, seria temerário fixar aqui, é para onde vai, de que jeito vai, qual é o percentual, quando acontece. Esses dados muito objetivos, obviamente necessários para traçar o cenário, ainda é muito prematuro para dizer. Nós ainda estamos na fase de defesa pessoal, da vida de cada um. Nós estamos no passo anterior a esse. Tá. Queria falar um pouquinho desse... Você citou um pouco da malha essencial. Eu queria só entender como é que foi exatamente definida essas rotas, como cada companhia ficou com cada rota. E você disse que os aviões hoje estão voando mais com a parte de baixo, que é a parte cargueira, do que a parte de passageiro. Você já tem dados preliminares de ocupação depois da malha essencial, de ocupação de passageiros mesmo? E se depois da epidemia deve haver uma reestruturação geral das rotas, ou se as rotas que eram operadas devem voltar todas? Primeiro, quanto à definição da malha, o ANAC, sob a supervisão do CADE, Conselho de Administração da Concorrência, de Defesa da Concorrência, conduziu reuniões com as empresas e passou a orientação de como isso deveria ser feito. Não houve uma reunião entre as empresas para decidir isso. Cada uma delas mandou a sua proposta à ANAC, e a ANAC apenas certificaram-se de que todas as capitais mantinham-se conectadas, que o país mantinha-se conectado e que o fluxo de passageiros e cargas mantinha-se viável em todo o país. Esse foi, digamos, de forma sintética, o critério. Foi um processo conduzido, portanto, pela agência reguladora, sob a supervisão do órgão que cuida da concorrência.
Quanto à ocupação, os primeiros dados de que eu disponho, repito, preliminares, porque isso está voando há menos de uma semana, são de que os porões estão viajando com uma ocupação bastante alta, em algumas rotas quase de 100%, e os passageiros seguem num volume bastante baixo, em algumas rotas inferiores a 25%, 30%. Terceiro, você perguntou quanto ao retorno. Eu creio que as rotas serão todas mantidas. As frequências talvez demorem um pouco para retomar o mesmo volume, pelo ritmo de regresso e retomada de passageiros, que a gente ainda ignora em que volume vai ser para cada lugar. Não sei se dá para entender. Quer dizer, o voo de A para B vai seguir, que não dá para dizer que serão as mesmas 10 ou 12 frequências, você inicia com uma, duas, e aí vai subindo. Eduardo, a primeira medida que o governo anunciou de ajuda às aéreas foi a prorrogação do prazo em até 12 meses para pagamento de reembolso. Queria esse lado do passageiro, como é que as companhias aéreas estão trabalhando e como é que estão, se você tem dados de nível de cancelamentos de voos, para além dos 90 dias aí que se prevê que seria o auge da crise. Por exemplo, viagens de fim de ano já compradas também estão sendo canceladas. Como é que está esse cenário? Apenas uma das empresas já soltou um desses dados, colocando o seguinte: aproximadamente 85%, 87% dos passageiros estão prorrogando suas viagens, trocando de data. E de 13% a 15% têm pedido reembolso dos seus bilhetes. Tá. Essas viagens agora dentro desses 90 dias mais críticos, é isso? Esses dados? Sim, exatamente. Para as viagens futuras, então, teoricamente, o impacto não está tão grande ainda. Não, eu estou usando na minha cabeça o período de 180 dias. Estou pensando em agora, antes da temporada de verão, se for mais preciso. Eu não estou colocando aqui no meu cálculo comportamento para final de novembro, primeira quinzena de dezembro. Esse ainda não tem. Ainda resta uma esperança de que ele corra normalmente. Tá. E queda de receita foi perto de 100%. Hoje em dia, venda de novas passagens está quase zero, é isso? É bem baixo. É bem baixo. Eu não tenho dado preciso por empresa, peço perdão a você, mas é bem baixa. A queda de demanda no doméstico é superior a 85%, como eu mencionei na abertura da nossa conversa. Tá. Eduardo, para o futuro, além de toda essa crise, tem a alta do dólar, que passou dos R$5, que isso impacta também diretamente todos os custos das companhias aéreas. Após isso, se espera passagens mais caras por conta de tudo isso? Após isso, eu espero primeiro uma volta do dólar a algo perto do normal. Claro, avaliando que o novo normal pré-crise era $1 a 4, certo? Que vinha de 3,70 a 3,60. Então, não. A segunda questão é que você tem uma queda do preço do petróleo que agora começa a chegar também aqui, não é? Uma pela outra, ainda também não dá para cravar o que vai acontecer. É um pouco a mesma lógica que eu usei na sua pergunta anterior, né? Certos parâmetros, dizer que vai para lá ou vai para cá é pura futurologia. Eu posso fazer qualquer resposta charmosa aqui, do ponto de vista técnico, ela não se sustenta. Tá. Mas, então não dá para se dizer se viajar vai ficar mais caro ou mais barato, por enquanto. A única coisa que eu posso dizer é que viajar será fundamental para recuperar nossa saúde mental. Eu espero que todos voltem a viajar o mais rápido possível, da forma mais segura possível, e eu creio que nós vamos procurar fazer com que valha muito a pena. Vai ser importante para nós, enquanto indústria,
criar condições para que cada vez mais gente viaje. Quando eu digo isso, lógico, eu também estou me referindo à estratégia de comercialização e marketing, né? Agora, cravar preço final de bilhete para daqui a 6 meses nesse cenário é absolutamente insensato. Eduardo, vi algumas pesquisas internacionais até que prevê que após o fim da pandemia as pessoas devem fazer viagens mais curtas, viagens para viagens domésticas do que viagens internacionais. Essa é uma variação que, como diz aqui no Brasil, é uma variação da BEAR também? Não é uma avaliação da BEAR, mas eu concordo com essa avaliação no primeiro momento. Eu creio que o primeiro passo de retomada vai ser voo doméstico de curta distância, porque vai estar muito ligado a um sentimento de segurança pessoal. Por exemplo, digamos que você tem um plano de saúde e você não tem cobertura internacional e vai estar viajando logo depois da pandemia. Você vai para um outro estado brasileiro que sabe que está dentro da sua cobertura, porque na eventual hipótese de ter um problema, você está coberto. Então, na minha ação, faz todo sentido. Do ponto de vista da teoria do turismo, você sabe, eu sou professor na Universidade de São Paulo, também no curso de turismo. Também faz todo sentido, tá? Eu tenho participado de um grupo de debate de professores da universidade, na USP, né? Eu sou professor da Escola de Artes e Ciências e Humanidades na USP Leste. E a avaliação que a gente faz é que a retomada vai se dar, primeiro, pela viagem que te faz sentir mais seguro. Veja que o critério não é o critério de busca do destino. Este critério estará aliado a um critério que não havia no raciocínio do consumidor ou do viajante até há pouco tempo atrás. Eu me referi a isso lá atrás, em uma das questões que você fez. Vale mesmo o raciocínio. Tá bom. Acho que é isso, Eduardo. Acho que a gente abordou uma boa parte aqui. Eu te agradeço demais. Aí, né, como será os próximos dias? Bom trabalho. Eu entendo que você abordou todos os temas e eu imagino o quanto é difícil para alguns profissionais como você, que tem obrigação de dar informação precisa aos leitores, aos ouvintes e tal, certas conversas hoje, porque é uma opinião muito pessoal minha. É claro que eu estou lendo algumas pessoas cravando números e percentuais, consultores, etc. Eu sou responsável, quando eu vocalizo, né, eu falo por uma indústria que tem, enfim, empresas, empregados, acionistas, consumidores, etc. E eu sou rigorosamente obrigado e atado a dado preciso. Então, eu te peço desculpas por não poder soltar um dado, mas simplesmente eu não creio numa série de afirmações que estão sendo feitas por aí. Tá bom? Muito difícil prever tudo agora, né? Em várias áreas. Claro, eu acho impossível, entendeu? Eu acabei de participar de uma call que eu vi 2, 3 previsões, eu fico ouvindo e digo, gente, não faz sentido, entendeu? Assim, digamos que amanhã o dólar, por alguma razão, caia 25%. O cenário mudou de novo completamente. Digamos que amanhã haja uma outra briga entre o OPEP e o Putin. O petróleo sobe 15%. Mudou tudo de novo. Entendeu? E nesse cenário de pandemia, é impossível você fazer previsões agora. Então, o cara faz aquela ressalva, olha, com os dados de hoje, eu posso dizer que ninguém sabe dizer com rigor que o dado de hoje vale daqui a 48 horas. Qual?